Olá pessoal, poxa, desculpa uma coisa, hoje é terça-feira, dia 28 de abril. Eu havia comprometido comigo mesmo que eu ia tentar fazer as aulas um pouco mais produzidas, né? Fazer lá na sala, com um fundo bonito e sem ficar segurando o celular, que certamente isso é uma coisa que deve incomodar vocês, mas infelizmente eu consigo gravar aulas no momento que dá e, como vocês podem imaginar, a sala está ocupada nesse momento, né, pelos vários membros da família, né? Somos 4 aqui, eu, minha esposa e 3 filhas, e as filhas em idade escolar e tendo aulas, etc. Então, fica aqui o meu pedido de desculpas e vamos para o tema da nossa aula de hoje. Então, nós escutamos várias vezes que o segundo templo ele foi destruído por uma coisa chamada ódio gratuito, né? Um ódio sem razão, um ódio espontâneo, e que, como nós estamos vivendo ainda sob a égide da destruição desse templo, o que pode compensar é a gente promover um amor gratuito. Só que a gente fala de uma maneira muito abstrata, né? O que seria esse ódio gratuito? As pessoas se odiavam espontaneamente? Tipo, o que a gente pode imaginar, né? Uma pessoa andando na rua, de repente olha a outra e fica com raiva. Não é muito bem isso, né? O que os nossos sábios eles quiseram dizer é que, sob o domínio romano, e lembrando que a destruição do templo aconteceu no ano 70 da Era Comum, e Israel, o povo de Israel, assim como diversas nações, estava sendo dominada e oprimida pelo Império Romano. E o centro nervoso da nação israelita era, como todos sabem, Jerusalém. E Jerusalém estava como um caldeirão em ebulição. E a característica mais proeminente de Jerusalém nessa época foi uma coisa chamada sectarismo. E é o sectarismo que concretiza, que dá concretude para a ideia abstrata de sinat hinam, de ódio gratuito. Sectarismo é o seguinte: o ser humano ele reage de diversas formas à crise. Existem duas tendências principais. Uma tendência é a tendência de manada. A tendência de manada consiste em uma simplificação da nossa forma de raciocinar e uma planificação da racionalidade e uma uniformidade forçada entre os seres humanos. Então, grupos que são anteriormente antagônicos passam a se comportar de uma maneira uniforme como um instrumento de defesa. Não foi isso que aconteceu em Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém foi justamente a segunda hipótese, que foi a disrupção em pequenos grupos que se rivalizavam. E essa era uma tendência que já vinha de antes, desde o domínio grego e assírio sobre o território de Israel, que a gente estuda muito profundamente na história de Hanukkah, que era um domínio de um ex-general de Alexandre o Grande, etc, etc, e a influência da cultura helênica. E a cultura helênica, eu abro aqui um parênteses, ela, principalmente a proferida pelos discípulos de Alexandre o Grande, que foi um discípulo, por sua vez, de Aristóteles e de toda a escola de filosofia grega, eles eram deístas. E o que significa ser deísta? Significa acreditar numa causa incausada, que a isso se chama Deus, mas que não há mais interferência dessa causa incausada nas coisas do cotidiano. Tudo bem? Então, essa foi uma influência importante. Outra influência importante foi o messianismo. Inclusive, não à toa, data dessa época, inclusive por isso a gente se refere à Era Comum, a projeção, o crescimento de Jesus Cristo. Não só Jesus Cristo, mas outros profetas que surgiram, por exemplo, João Batista, também antes de Jesus Cristo, era considerado um possível Messias. E quando a gente fala sobre messianismo, a gente está falando justamente do contrário da cultura helênica. A cultura helênica é mais concreta, trazendo as coisas para as leis da natureza, né? Quer dizer, você tem uma causa incausada chamada de Deus, mas
esse mundo que a gente vive é regido pelas leis da natureza, as leis que a gente chama científicas, e o messianismo ele aponta para a direção oposta, que é o misticismo e a crença total e devota ao mundo espiritual e os valores espirituais e a negação completa dos valores materiais. Então, só a partir desses dois tipos de posicionamento, a gente já começa a descrever duas das 4 seitas, ou dos 4 principais grupos que dominaram o nosso povo nessa época de grande aflição. A primeira eram os saduceus. Os saduceus eram judeus. Em hebraico a gente se refere a eles a Tzdokim, porque Tzadok foi um discípulo de Antígonos Ish-Socho, que foi um dos grandes da corrente do desenvolvimento do pensamento judaico. Ele teve apenas um discípulo, Tzadok, por uma discordância aí num ensinamento, que eu até já cobri em uma aula anterior. Ele acabou se desvirtuando e se convenceu de que não havia um sistema de recompensas, que não havia um mundo após a morte, que não havia um acerto de contas. Porque Tzadok ele se perguntava, poxa, como eu posso ver justo sofrendo e como eu posso ver um perverso feliz, né, prosperando? As respostas normalmente falam sobre um julgamento posterior, um julgamento pós-mortem, e Tzadok não acreditava nisso, então ele fundou essa forma de pensar, o que são os saduceus, que eles eram muito mais materialistas. A principal discordância dos saduceus em relação à corrente judaica que a gente segue até hoje é com relação à Torá oral. Se a gente não tivesse a Torá oral, a gente não saberia como seria a forma de um tefilim, a gente não saberia como é o cumprimento do Shabat, a gente não saberia como é o cumprimento de Rosh Chodesh, do ano novo, do mês novo, enfim, uma série de leis, a gente não teria elas de uma maneira tangível. E os saduceus, eles se agarravam ao fato de que a única verdade que existia no judaísmo era a Torá escrita. E como a Torá escrita, principalmente o Pentateuco, ela é rarefeita em referências à vida após a morte, e se vocês quiserem, vocês podem consultar o Pentateuco de ponta a ponta, e existem muito poucas referências realmente à vida após a morte. Os saduceus se convenciam de que essa era a vida única a ser vivida. E, consequentemente, eles acharam por bem se associar à elite vigente, à elite da época, que eram os romanos. Então, os saduceus eles gozavam de alguns cargos, né, um certo nepotismo, advindo desse bom relacionamento com os romanos. Era tão grave o conflito dos saduceus com os nossos sábios que existem algumas regras interessantes que o Talmud cita, como, por exemplo, na cerimônia de Yom Kippur, todo ano, um dia, o dia mais sagrado do ano, uma única pessoa tinha que entrar num único recinto, que era o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém, e ele sozinho tinha que fazer um ritual. Só que havia uma discordância entre como era esse ritual. Os saduceus diziam que era de uma forma e os nossos sábios diziam que era de outra. Era tal ponto esse conflito que 7 dias antes do sumo sacerdote começar o seu treinamento para a cerimônia de Yom Kippur, ele era forçado a jurar diante dos outros sábios que ele ia fazer conforme os nossos costumes e não como os saduceus. Então, outro exemplo interessante é que a gente tem até hoje, fora de Eretz Israel, a gente tem a comemoração de 2 dias da maior parte das nossas festas. E isso era por um sentido prático. Como o mês judaico ele é lunar, havia uma dúvida se cada mês ia ter 29 ou 30 dias. E isso era emitido por decreto, um decreto que vinha de Jerusalém a partir do testemunho de uma pessoa qualquer que visse a lua nova. Como essa mensagem demorava para chegar em outras províncias, havia o risco de essas outras províncias comemorarem
festividades no dia equivocado, que não foi decretado. Então, para resolver isso, os sábios decretaram que fora de Eretz Israel deveria ter 2 dias de festividade. Cobrindo todas as possibilidades, entrava 2 dias de festividade. Inclusive, Rosh Hashanah até hoje, tanto dentro de Eretz Israel quanto fora de Eretz Israel, são 2 dias porque é justamente o início do mês. Então, até dentro de Israel havia dificuldade de anunciar que já era um novo mês. Então, esse é apenas um parênteses dizendo que lá no Senhor dos Anéis, o filme Senhor dos Anéis, a gente vê uma sistemática muito interessante de transmitir mensagens rápidas durante quilômetros, que é acender fogueiras no topo de montanhas. Assim, sistematicamente, de uma montanha para outra, haviam vigias, e aí sempre quando ele via que uma montanha lá longe estava com fogo aceso, ele também acendia a montanha. Isso não foi criado pelo Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis, nem pelo Steve Jackson, Peter Jackson, né? Agora eu me confundi, o diretor do filme Senhor dos Anéis, mas está relatado no Talmud, porque isso era uma sistemática de avisar sobre a lua nova. E aí vocês vão me perguntar, então se isso era instantâneo, essa comunicação, por que os sábios decidiram pelos 2 dias? Porque os saduceus, eles sabotavam essa sistemática. Eles discordavam também da forma da contagem do mês e eles acendiam na época errada. Então, muito a gente já falou sobre os saduceus, que é somente um dos 4 grupos que eu quero tratar na aula de hoje, e a gente já vai aí com metade do tempo que eu tenho para falar para vocês. Então, o primeiro grupo são os saduceus, mais materialistas, não têm a crença na vida após a morte, só acreditam na Torá escrita e tinham diversas discordâncias em termos de leis com os nossos sábios. Na ponta, lá do outro lado, que eu comecei a falar sobre o messianismo, tem os essenos. Os essenos eram uma seita judaica que só acreditava na vida espiritual. Então eles se isolavam da vida nas cidades, eles fundaram pequenas aldeias onde eles só viviam para a vida espiritual. Eles inclusive praticavam celibato, praticavam jejuns muito longos, eles queriam abdicar completamente de todo o prazer material. E logicamente que uma sociedade onde há o comprometimento do celibato, eles não foram para frente por uma questão biológica da ausência de reprodução. Então, já falamos de 2, os saduceus, e muito brevemente a gente falou sobre os essenos. O terceiro grupo se configura justamente como os nossos sábios, e eles eram chamados de fariseus, ou prushim. Prush significa afastado. Porém, essa ideia de afastado não deve ser levado em conta de maneira concreta, mas sim de uma maneira abstrata. Os prushim, eles tinham uma preocupação muito grande com relação à pureza espiritual. Eles tinham um cuidado muito grande de não tocar em mortos, de não tocar em seres rastejantes, tinham um cuidado com a alimentação bastante restrito, mas do ponto de vista objetivo, eles moravam junto com as camadas mais pobres da população de Jerusalém. Inclusive eu tive a oportunidade de ver uma maquete de Jerusalém antes da destruição, está no Museu Israel, lá em Israel, em Jerusalém, e aí você vê os bairros altos com configurações mais helênicas, né, mais romanizadas, que era onde moravam os saduceus, que eram os amigos dos romanos, e num grande favelão, parecia assim um morro, uma parte baixa onde viviam o povão, era onde moravam também os prushim. E aí a gente coloca em fariseus todos os nossos sábios, os famosos aí, Rabi Eliezer, Rabi Eudá, Rabi Yohanan ben Zakkai, Rabi Akiva, todos eles eram Tanaim, né, Tanaitas, pela definição da ordem no Talmud, mas nessa divisão de 4 castas, né, de 4 seitas, digamos assim, que existiam em Jerusalém, eles eram conhecidos como fariseus, prushim. E aí a gente conhece esse termo fariseu aqui no Brasil sendo utilizado como alguém que tem muito conhecimento, mas não suja as suas mãos. Isso deriva de um folclore um pouco cristão, pelo fato dos prushim terem se isentado em relação
ao julgamento de Jesus. E aí, aproveitando, né, a figura de Jesus aí no meio disso tudo, já que ele viveu essa época tão conturbada, a gente vai para o quarto grupo, que eram chamados de zelotas. Zelotas, em hebraico, isso é um termo em grego, tá? Zelota. Mas em hebraico seria caná. Caná é que defende a honra de Deus. A primeira vez que a gente escuta uma pessoa se referindo a isso, que é zeloso pelo nome de Deus, é Pinhas ben Elazar, que era o neto de Aharon Cohen, que no Sefer Bamidbar, né, no livro de Números, ele faz um movimento de justiça que não vem ao caso agora, num momento de turbulência do povo de Israel no deserto, e aí ele é elogiado por Moshe Rabbeinu, por Moisés, por ter tomado essa atitude e ter sido zeloso pela honra de Deus. Então ele é o primeiro caná, ele é o primeiro pessoa que se importa muito com a honra de Deus. Só que nessa época aí agora a gente vai novamente para Jerusalém, na época da destruição do segundo templo, zelotas tinham uma conotação dos terroristas locais. Eram judeus que causavam atentados, que queriam lutar, se rebelar contra o domínio romano. Inclusive um dos mais famosos grupos de zelotas eram os sicários. Sicários vem de uma palavra, não sei se é grego ou em hebraico, que é sirkrahi, que significa uma pequena adaga. O que os sicários faziam? Eles estão gritando aqui na janela. Os sicários eles cometavam atentados a grandes personalidades romanas. Essas personalidades romanas normalmente andavam por Jerusalém com uma escolta, mas esses sicários eles saltavam sobre essas escoltas com essas pequenas adagas, né? E cometiam um atentado e depois se misturavam na multidão. É a tal ponto que o Talmud ele se refere a esses grupos, né, os zelotas, de Barionim. Barionim eram os valentes, né, os valentões. E tem uma história muito triste, inclusive, no Talmud, que fala que Jerusalém, quando foi cercada pelos romanos, antes da destruição do templo, tinha suprimentos para muitos anos. Então ia suportar o cerco, tinha um rio subterrâneo que passava debaixo de Jerusalém, havia estoques de trigo, a pessoa mais rica, as pessoas mais ricas de Jerusalém tinham estoques de trigo, estoques de óleo, de sal, enfim, de lenha também, e talvez a história fosse diferente se não acontecesse um detalhe que eu quero compartilhar com vocês. Os Barionim, os zelotas, eles queriam um conflito aberto, direto contra Roma. Então, o Talmud ele testemunha que os Barionim, os zelotas, eles queimam todos os armazéns de suprimentos de Jerusalém para causar uma convulsão social e convidar toda a população para fazer uma resistência aos romanos. Logicamente que isso não deu certo, a consequência foi uma fome devastadora, as pessoas morrendo pela rua, e toda essa força que eles imaginavam que poderia existir não se realizou de fato. Então, a gente já passou pelos 4 grupos que existiam, né, nessa época de sectarismo. Recapitulando, a gente falou sobre os saduceus, que eram os amigos do rei, né, uma elite que dominava inclusive também as doações do templo de Jerusalém. Inclusive é muito importante pontuar um detalhe. O Reza Aslan, que é um historiador muito famoso que escreveu um livro chamado Zelota, ele defende que Jesus Cristo, quando ele faz o ato de invasão do templo para liberar todos os animais, naquela época ele estava se rebelando contra os saduceus, porque ele discordava da exploração que os saduceus impunham ao povo de forma geral. Então, mesmo essa oposição que Jesus Cristo fez era com relação à elite judaica que era representada pelos saduceus e não pelos prushim. A crítica em relação aos prushim veio muito depois, com o estabelecimento da igreja como religião e pelo fato deles não terem se intrometido no julgamento de Jesus enquanto rebelde. E o Reza Aslan, inclusive, fala que
Dentre essas 4 categorias, a gente poderia falar que Jesus ele nasce como um discípulo dos prushim, dos fariseus, e o Talmud fala que teve uma certa discordância com relação a uma atitude que Jesus toma, e aí ele acaba perdendo o professor que ele tinha, e consequentemente, misturando um pouco de história com o relato talmúdico, o que a gente tem realmente são evidências históricas de que Jesus foi um zelota, foi um rebelde que lutou ativamente pela libertação do povo judeu. Isso é realmente o Jesus histórico. Tudo bem? Eu pretendo ainda gravar, né, finalizando, mais 2 aulas falando sobre essa época, principalmente a primeira aula fazendo uma distinção entre o credo cristão e o credo judaico. Vocês vão conseguir entender um pouco mais profundamente, Bezrat Hashem, Bli Neder, sem promessa, essa questão. E também uma terceira aula sobre a crença da Trindade. Então vão ser mais 2 aulas falando um pouco sobre cristianismo e como que o judaísmo se posiciona em relação a alguns preceitos cristãos. Então, fazendo uma breve recapitulação sobre tudo que a gente passou na aula, né, com o devido cuidado de ter início, meio e fim nas nossas aulas, a gente falou sobre Sinat Hinam, ódio gratuito, que foi a causa da destruição do segundo templo, que esse ódio gratuito, na verdade, em termos concretos, ele aconteceu sob a forma de sectarismo, sobre divisão de classes na população do povo de Israel, especialmente em Jerusalém. A gente fez uma descrição breve dos 4 principais grupos que viviam na época: os saduceus, os essenos, os prushim, ou fariseus, que eram os nossos sábios, e os zelotas, que eram os líderes de uma rebelião mais armada. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e boa semana.